Oh, aleluia. E se o instrumento para mudar a história é você lá dentro da sua casa, dentro da sua parentela. A irmã Aparecida, um dia eu me lembro de uma irmã, deixa eu abrir esse parênteses. Ela chegou para mim e disse: minha irmã, eu vivo numa situação assim dentro da minha casa, e eu queria que a senhora fosse lá visitar para pregar lá. Eu disse: a pregadora de lá não sou eu, irmã, a pregadora de lá é você. Você é o instrumento que Deus quer levantar nesse cenário sombrio. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Quantos vieram aqui para sentir este vento soprar? Glória a Deus, aleluia. Amados de Deus, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Agradeço ao Senhor porque de muito tempo eu sempre tenho dito a Deus em oração, e para quem tem chamada, eu creio que isso é primordial. É você sempre deixar e sempre almejar estar aonde Deus quer que você esteja. Eu costumo dizer, vai fazer agora o próximo ano 35 anos que eu ministro, e eu digo sempre, eu não tenho pressa de ir a lugar nenhum. Eu só quero estar aonde o meu Deus quer que eu esteja. E eu sei que foi o Senhor que marcou conosco aqui esses dias. Quero agradecer ao pastor Erivelto, pastor da igreja, pela confiança. Agradecendo a ele, agradeço também a todo o corpo de obreiro, a seu filho, pastor Erivelto Júnior. Eu sei que entregar um púlpito nos dias de hoje é um gesto de grande responsabilidade, muita responsabilidade, porque o pregador, a pregadora passa, prega, vai embora, mas quem fica para acolher o que foi pregado é o pastor com a igreja. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Erivelto, pela confiança, pelos obreiros desta casa, agradecendo também a nossa irmã Solange. Nós nos vimos ali no Reme. E as irmãs que fazem parte do departamento feminino, a nossa irmã Elizabeth, irmã Débora, e a todas as suas cooperadoras. Quero agradecer a todas as irmãs do ciclo de oração e as demais que oraram por nós. Quero agradecer também a todos os congressistas, homens e mulheres. E quando eu fico vendo esse conjunto de homens aqui, sentado, e olho para trás e vejo uma pleia de obreiro desse tanto, eu me lembro de quando eu comecei, há 35 anos atrás. Gente, o preconceito com mulher pregando era assim, para botar para correr, para botar para correr. Eu me lembro de um evento que eu fui atender numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, e naquela época, hoje não, graças a Deus, vocês têm uma mente mais aberta, mas naquela época tinha obreiro que achava que o púlpito era para homem e para mulher subpúlpito, como se tivesse um céu para o homem e um subcéu para a mulher. E eu me lembro que teve uma irmã que foi comigo e ela ficou escandalizada por uma coisa tão besta, simplesmente porque a igreja naquela época, aquele lugar, aquele obreiro, não aceitava a mulher sentar no púlpito. E ela ficou tão escandalizada e com a raiva tão grande. E a gente já perto de pregar, a gente precisa de gente espiritual perto da gente, sim ou não? Outra coisa para tribular um crente é quando você tá querendo continuar na linha e de repente vem um enviado, né? Que você já sabe onde é que ele vem, para tribular o seu ouvido. E eu ali na graça, recebendo, ouvindo os louvores, feliz. Eu nunca tive, faço como salmista, o meu coração não se eleva em coisas demasiadas para mim. Nunca tive isso. E ela chegou no meu ouvido, falou assim: irmã Aparecida, que falta de respeito. A senhora vem pregar aqui e não chama nem a senhora para sentar lá no púlpito. Fosse eu sentava, quando eles me chamassem para ir pregar lá em cima, eu sentava, nem que fosse uma pontinha, só para me ver a cara deles.
Muita infantilidade, né? Muita infantilidade. Se fosse eu disse, por isso que Deus não chamou você. Porque você não tem estrutura. Se aquieta aí, minha irmã, fique em paz. Eu estou em paz. Aleluia. O tempo passou e hoje em dia eu estou me escondendo, que é para o povo me deixar no meio da igreja, né? Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Erivelto, pela vida do Messinho. Estava comentando com meu esposo ali, eu gosto de observar detalhes. Não é para sair espalhando, não, é porque Deus fala com a gente nos detalhes. Pela sua simplicidade, abaixar aqui para abrir minhas águas, que você viu que ontem eu passei aperto, não foi? E você me socorreu. Quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida da igreja da Caucaia. Quando eu chego aqui, desde o ano passado eu sinto isso, é como se eu estivesse na minha igreja. Foi um carinho, uma coisa assim que nasceu no coração, né? Então quero louvar a Deus, amém? Amados, os nossos livros, eles continuam a ler. Vale lembrar que cada livro desse, hoje eu tenho, pela grande misericórdia de Deus, eu tenho em torno de 2.500 crianças que dependem de mim mensalmente. Fazem 20 anos que eu agendo. Chega janeiro, eu faço agendamento de janeiro a dezembro, agendo missionários na minha conta bancária, não porque eu sou rica, mas porque eu tenho fé. Fica lá tudo no vermelho, lá embaixo, não é assim, né? No Banco Brasil fica tudo vermelho. O que é azul sobe, o que é vermelho desce, né? Mas nunca Deus me deixou cancelar um agendamento de um missionário, nunca. Quando houve a pandemia, deixa eu abrir esse parênteses aqui, porque Deus fala com a gente já nos testemunhos. Eu me lembro que eu ia lançar o meu segundo livro, Intercessão, eu ia lançar na festa do ciclo de oração, que eu fui coordenadora até setembro agora do ano passado, fez um ano que eu entreguei, por causa da minha agenda já muito apertada. E eu me lembro que quando chegou lá em casa, 2.000 livros, que encheu lá um quarto, assim, ficou mais ou menos 1 metro e alguma coisa na parede, todinha assim no recanto do quarto. Meu esposo olhou para mim e falou assim: minha filha, a pandemia foi deflagrada dia 20, esse material chegou por aí por dia 25, 28 de março de 2020. Meu esposo olhou para mim e falou: minha filha, agora, tudo fechado, como é que você vai vender esse material? Eu falei: meu filho, eu não sei como vai ser, mas eu creio que Deus não vai deixar eu cancelar um agendamento dos missionários. Irmão, quando eu escuto aquele hino que diz Deus faz milagre, da banda Renovo, né? Deus faz milagre de porta fechada, eu me lembro do que Deus fez comigo na pandemia. E aí meu irmão, pastor Chico Chagas, da Pão da Vida, Igreja Pão da Vida lá em Mossoró, ele vivia me chamando para fazer um programa na Igreja Pão da Vida, e eu nunca pude, porque minha agenda é muito apertada. Não, meu irmão, não, eu fugia dele. Aí olha, quando a gente quer fugir de uma coisa e Deus pega nós direitinho. E aí quando chegou a pandemia, todo mundo dizendo, é 40 dias. E eu pensei assim, rapaz, esses 40 dias eu vou dormir, porque eu tenho um bocado de sono atrasado, que eu fico lendo Bíblia até de madrugada, queimando pestana, porque o povo pensa que vida de pregador é folgado. Vida de pregador é, se você quiser pregar, vai entrando logo sabendo como é a história. Aí eu disse, rapaz, eu vou é dormir. Eu pensando, já me via, pastor Erivelto, numa sombra, com água de coco, numa rede, um vento bom para dormir, olha. E eu disse, rapaz, eu vou é dormir, vou é descansar muito, é 40 dias, eu vou passar esses 40 dias em off, vou desligar celular, não tem agenda, não tem nada, eu vou é dormir muito. Isso era o meu pensamento. Mas Deus, Ele conhece o hoje, o amanhã e o futuro. E aí quando eu vou saindo do corredor, lá no corredor da minha casa, com esse pensamento no coração, chega, estava me vendo já dormindo muito. De repente o Espírito de Deus brada e disse, mulher, não é hora do descanso. Mesmo que tirar uma chupeta da boca da criança. Não é hora do descanso. Aí eu ainda achei que fosse eu, né? Tem hora que Deus fala com a gente e fica achando que é a gente mesmo. Eu falei, que conversa é essa? Eu vou é dormir, e continuei andando. Quando eu andei mais uns passinhos, o Senhor bradou e disse, não serão 40 dias. Quem primeiro disse a mim que a pandemia não era 40 dias, porque a conversa é que era quarentena de coisa fechada, né? Porta fechada. E essa quarentena foi se multiplicando, não é?
E ele disse: não serão 40 dias. E nesses dias, tu vai gravar ao vivo no YouTube, porque muitas vidas serão atingidas. A depressão vai querer pegar muitas servas minhas, e tu vai falar para o meu povo, e eu usarei a tua voz como alento, restauração, refúgio e cura. Eu rodeei assim o corredor dessa casa minha. Quando eu rodeei, estava Joatan assistindo televisão, o noticiário, e ele envolvido no jornal. Quando eu fui passando, falei: amor, não são 40 dias essa pandemia. Ele falou: é 40 dias, está aqui os especialistas do mundo todo. Eu digo: não é 40 dias. Ele disse: mas meu rapaz, você quer saber mais do que o jornal? O jornal está dizendo que é 40 dias. Eu digo: meu filho, você quer saber mais do que Deus? Deus disse a mim que não é 40 dias, é mais tempo. Agora quanto tempo eu não sei. E eu vou ter que começar a gravar umas lives ao vivo no YouTube. Ele olhou para mim. Nem a senha do meu canal, eu nunca quis canal, a verdade é essa. Nem a senha eu não sabia. Lá fui eu ligar para meu irmão, para ele procurar um rapaz que trabalhava lá com ele, para saber essa senha. E a primeira vez, pense numa dificuldade, mas eu digo: vou entrar aqui no ar. De repente, entrei no ar. Quando entrei, a primeira live, 650 pessoas assistindo ao vivo, 8 países com a gente. Tem gente da Noruega, gente da Espanha, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Portugal. E aí eu entendi que era Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Foi nessa época que eu estava nessas lives, e eu assumi um compromisso com a Rádio Pão da Vida. Até que um dia meu irmão abriu a porta do estúdio, olhou para mim e falou assim: minha filha, divulgue seus livros. Eu falei: não. Ele falou: divulgue, diga das crianças que você tem, porque até então minha cidade não sabia. E eu falei: não. Ele falou: fale. Divulguei em junho de 2020, comecei a divulgar até hoje, para a glória de Deus. Toda semana nós temos encomenda para colocar no correio. Esses livros já estão em 11 países. Deus tem feito maravilha. Tem semana de 130, tem semana de 120 livros. Vendo o livro dentro de casa. Não é Deus, não? Quando Deus quiser abrir uma porta para você, você não vai precisar se amostrar muito, não. Sendo Ele que abriu, Ele faz. Portanto, está aí o livro Vencendo a Tristeza, viu, da nossa autoria. O Intercessão, o Clamor Necessário, um verdadeiro manual sobre oração. E esse livro também que nos acompanha, O Psiquiatra Responde. Amém, irmãos? Abramos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6. Hoje veio ao meu coração um outro texto. Eu ia falar uma outra mensagem, mas hoje de tarde Deus me deu isso aqui. Juízes capítulo 6, o versículo de número 34, apenas a primeira parte deste versículo, 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Aleluia. Você crê que quando o Espírito de Deus nos reveste, a gente toca a buzina? Oh, aleluia. O texto bem conhecido do livro de Juízes, capítulo 6, quando Israel estava passando por um domínio midianita de 7 anos. Interessante é que quando eu olho o domínio midianita de 7 anos, e me lembro também no livro de Juízes, o que fala sobre Débora, um domínio cananeu já de 20 anos, eu fico admirada porque em 20 anos do regime cananeu, não foi dito o que foi dito em 7 anos do domínio midianita.
Somente no domínio midianita, para que o estudante da Escritura, para que o amante da palavra de Deus tivesse compreensão do teor caótico que era a situação, você vai encontrar a expressão dizendo: Israel empobreceu muito. Só aqui você vai encontrar essa expressão. Gideão é levantado numa época caótica de Israel. O homem, quando eu olho para a vida de Gideão, eu vejo o Gideão no capítulo 6 e o Gideão do capítulo 7. E eu me lembro de Pedro, o Pedro antes de receber o poder e o Pedro depois de receber o poder. O Gideão antes de ser revestido e o Gideão depois de ser revestido. O Gideão antes de ser revestido, um Gideão que tinha medo, um Gideão que olhava o tamanho do seu clã familiar, um Gideão que olhava a sua estrutura dentro desse clã. Depois de revestido, um Gideão que cria, que simplesmente com trombetas e tochas acesas e cântaros vazios poderia fazer a diferença no cenário de Israel naqueles dias. Aleluia. O nome Gideão significa guerreiro poderoso. Outros dizem que o nome Gideão significa lenhador. Mas qual era, na verdade, o cenário deste domínio midianita? Primeiro, a Bíblia diz que os filhos de Israel, para sobreviver, construíram covas, cavernas e fortificações. Para quê? Para poder guardar, resguardar um pouco de alimento, porque a subsistência, a alimentação do povo estava completamente comprometida. Mas por que estava comprometida? É porque quando Israel semeava, quando já estava se aproximando a colheita, a Bíblia diz que vinham os midianitas contra eles e destruíam os frutos da terra. E outras versões diz que eles destruíam as novidades do campo. E não apenas isso, a Bíblia diz que eles destruíam os gados, eles destruíam todos os animais. Ou seja, não havia condições de sobrevivência. O domínio midianita para Israel era como se fosse um fim de linha, mas Deus não permite que ninguém decrete fim de linha do seu povo, porque a história do seu povo, a história da sua igreja não depende de fim de linha e nem de prognósticos do inferno. A nossa história tem um Deus fiel, um Deus cuidador, um Deus zeloso, um Deus que é ajuda, um Deus que é amparo, um Deus que é livramento, um Deus que é resposta, um Deus que é restauração, um Deus que é guerreiro, um Deus que é saída, um Deus que é comandante, um Deus que é capitão, um Deus que é invencível, um Deus que é o poderoso de Jacó. Ai, que a sé limite, ninguém decreta fim para o povo de Deus. A expressão o povo de Deus tem dono não é bafo de boca, não. Pode encher o peito e dizer: o povo de Deus tem dono. Aleluia. O domínio midianita era tão grande que a Bíblia diz que Gideão estava malhando uma porção de trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar e triturar a uva. Aleluia. O trigo era para estar na eira. Eira é lugar de secar trigo. Mas a situação era tão terrível que o pocinho do lagar virou local de malhar pequenas porções do trigo. Este era o cenário. Aleluia. Você vai ver que a Bíblia diz, aleluia, que esse cenário levou Israel a clamar. Sabe por que é que Deus aperta parafuso de crente? É porque tem crente que quando chega a pandemia como eu, quer logo sombra e água fresca.
Se existe um povo que precisa estar todo o tempo sendo monitorado, é o povo de Deus. Sabe por quê? Porque a gente é ovelha, aleluia, e ovelha é fácil de ser levado, mas a palavra de Deus nos mostra, aleluia, que esse cenário levou a Israel clamar. E quando há um cenário de clamor, há também um cenário de resposta. Deus não escuta clamor de crente fazendo ouvido de mercador, não, aleluia. A Bíblia diz que Ele coloca os seus pés sobre o escabelo, e o escabelo é o globo da terra. Mas a Bíblia também diz, Isaías registra, que Ele se curva para ouvir a oração do necessitado e do aflito. Está escrito.